Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Hélio e nesta aula vamos ver a primeira forma normal. Então, sem mais delongas, bora para a aula! E chegamos na nossa sexta aula do curso de modelagem de dados. Nas aulas anteriores, realizamos a modelagem de dados conceitual de um estudo de caso e iniciamos a modelagem de dados representativa, ou lógica. E escolhemos o modelo relacional para tornar a modelagem conceitual em uma solução tecnicamente possível. Assim, falamos sobre as chaves candidatas e definimos as chaves primárias. Se você não assistiu ainda, volta lá, assiste e continua aqui. A partir de agora, continuando a segunda fase, vamos aplicar as regras da normalização, que é um processo de reduzir ou eliminar a redundância dos dados, a repetição dos dados. Ela é formada basicamente por 4 regras, 4 formas normais. Mas qual o problema de se repetir os dados? Antigamente, um dos problemas era o alto custo de armazenamento, e se repete os dados, consequentemente, ocupa-se mais espaço. Mas hoje em dia, isso não é um problema, visto que o custo de armazenamento é muito mais barato. Assim, o problema principal de se repetir os dados é a consistência desses dados. Vamos ver um exemplo para que possa entender melhor. E o nosso primeiro exemplo é o cadastro de estado, onde temos atributos ID, nome, sigla e país. ID é a chave primária, a primary key, a famosa PK. Ele é um identificador oficial do sistema. Se você não assistiu essa aula ainda, volta lá e assiste que está bem legal. Eu tenho aqui como exemplo São Paulo com a ID 01, a sigla SP, Mato Grosso 02 com a sigla MT, Santa Catarina 03 SC e Paraná 04 PR. Até aqui tudo certinho, bonitinho, mas preste atenção nessa última coluna, país. O que seria país? Um grupo de estado. Então, se você define um atributo onde mais que um registro pertence a esse atributo, os dados irão se repetir. E isso agrava quando você permite que o usuário preencha esses valores, porque aí cada usuário vai preencher da forma que ele acha melhor. E qual o problema de repetir os dados e deixar que o usuário preencha? Vamos supor que você precise fazer um relatório para o teu chefe ou até mesmo para alavancar o teu negócio, onde você precisa descobrir todos os clientes do estado que pertence ao Brasil. Aí você vai ter que fazer um comando e filtrar todos os registros dos estados que pertencem ao Brasil. Até aí é fácil e tranquilo. O problema é que, na hora de você verificar, você vai ter o Brasil maiúsculo, Brasil minúsculo, Brasil misturado, a sigla BR e ainda considerar os possíveis erros de digitação. E isso vai tornar a sua consulta inviável ou, pelo menos, trabalhosa. E o nosso segundo exemplo, pessoal, é o cadastro de cliente, onde possui os atributos ID, a chave primária, nome, data de nascimento e idade. Aqui eu vou dar 10 segundos para que vocês consigam identificar o atributo que possui os valores que se repetem. Acabou o tempo, pessoal. Quem escolheu o atributo idade, porque tem 20, 20, 21, 21, acertou no atributo, mas errou na justificativa. Por quê? Vamos lá. Bom, o atributo que se repete realmente é a idade. Mas o que seria a idade? A idade é o resultado do cálculo em cima da data de nascimento. Ou seja, a mesma informação, uma informação que se repete, só que é apresentada de forma diferente. Professor, nada a ver. Bom, pessoal, qual que é o problema disso? Hoje, o Pedro tem 20 anos. Por que ele tem 20 anos? Porque você calculou em cima de outro atributo, tá? Porém, ano que vem, ele não vai ter 20, ele vai ter 21. Você vai ter que alterar. Agora, imagine que o seu sistema esteja bombando e tenha 50 milhões de clientes. Você vai ter que alterar 50 milhões de registro todos os anos. Então, esta é uma outra forma de repetição de dados.
você concordando ou não, tá? Um atributo dependente de outro atributo, ou seja, uma informação que está sendo apresentada de forma diferente. O processo de eliminar ou reduzir a repetição de dados, a normalização, é complexa no início. É por isso que ela é dividida em 4 etapas, 4 formas normais. E hoje vamos estudar e aplicar na prática a primeira forma normal, analisando cada entidade no modelo conceitual. Então, pessoal, uma tabela ou uma relação está na primeira forma normal quando todos os atributos contêm um valor singular, ou seja, somente um valor. Não pode ter um valor composto ou multivalorado. Bom, pessoal, eu inseri aqui alguns registros de forma que a gente possa ver na prática se a entidade funcionário está na primeira forma normal. Para isso, a gente tem que fazer uma análise individual dos atributos. Então, começando aqui pelo ID, vocês notem aqui que para cada registro ele possui um único valor, ou seja, é um valor singular e ele está na primeira forma normal. O segundo atributo, nome, ele é formado pelo primeiro nome, em alguns casos o segundo nome, mais o sobrenome. Aqui nós temos a impressão de que ele possui mais que um valor e não estaria na primeira forma normal. Porém, o que você tem que verificar é o seguinte: se essas informações separadas têm significado, se tem utilidade para o projeto de software que você está desenvolvendo. Caso tenha, ele é um valor composto porque apresenta mais que um valor em um único atributo. No contexto do nosso estudo de caso, não tem sentido separar essas informações. Então, consideramos que ele é um valor singular e assim ele está na primeira forma normal. O terceiro atributo, CPF, possui um único valor para cada atributo, então ele está na primeira forma normal. O próximo atributo é o endereço, formado pelo nome e o número da rua. Então, é o mesmo caso do nome. Se essas informações separadas tiverem significado e utilidade para o software, então o endereço seria um valor composto e não estaria na primeira forma normal. Além disso, para o endereço, a gente tem que considerar um outro ponto. Vamos supor que o Pedro, durante a semana, morasse na rua Dom Pedro e no final de semana ele fosse embora na casa dos pais em outro endereço e a empresa precisasse dessas informações. Aí, neste caso, o endereço seria um valor multivalorado, pois apresenta mais que um registro na mesma linha. Então, seria o Pedro com 2 registros de endereço. Então, seria um valor multivalorado e o endereço não estaria na primeira forma normal. Então, no nosso caso, no contexto do nosso estudo de caso, o endereço não tem tanta importância assim, então consideramos ele um valor singular e ele estaria na primeira forma normal. Geralmente, o endereço tem uma importância maior em software de entrega de produtos, o que não é o nosso caso. Já o telefone, pessoal, reparem que enquanto que a Joaquina, Marco, Carlos possuem um único telefone, o Pedro e a Maria possuem 2 telefones. Ou seja, em uma única linha eu tenho 2 registros de telefone. Então, telefone é um valor multivalorado. Então, ele não está na primeira forma normal. Agora, o último atributo, a cidade, é formado pelo nome da cidade, o nome do estado e a sigla. E neste caso, esses valores separados, além de ter muito significado, é muito útil para o software, pois eu posso elaborar relatórios baseados no nome da cidade, no nome do estado e pela sigla do estado. Então, a cidade é um valor composto e não está na primeira forma normal. Aí vem a pergunta: como normalizar? Então, aqui, para o valor composto, basta criar novos campos para cada valor significativo. No caso do valor multivalorado, é necessário criar uma nova tabela com a referência da tabela original. Agora, pessoal, vamos normalizar esse trem aí, né? Vamos começar pela cidade, que é mais fácil, é um valor composto. Então, a gente precisa criar um atributo para cada valor útil que nós temos aqui, né? Então, eu tenho a cidade, onde era
formado pelo nome da cidade, nome do estado e a sigla, 3 valores importantes, úteis para o sistema. Então, o único atributo eu transformo em 3, nome da cidade, nome do estado e a sigla do estado, certo? Agora fica tudo separadinho, fica até mais fácil identificar, olha lá. Cidade, eu tenho Bauru, Suzano, ó, estado, eu consigo enxergar facilmente e a sigla do estado. Uma outra vantagem aqui que eu posso tornar os campos obrigatórios. Se o usuário não informar aqui, dá erro. Neste caso, de baixo aqui, como estava antes, se eu tornasse obrigatório, eu inseria qualquer valor, pronto, já não tinha como dar erro. Olha aqui, por exemplo, São Paulo, é o que? A cidade, o estado? Neste caso, eu sei exatamente o que informou. Se informou a cidade ou se informou o estado, certo? Agora eu tenho ID, nome, CPF, endereço, na primeira forma normal. O telefone não está. Nome da cidade, estado e a sigla do estado também na primeira forma normal. Já agora para o telefone, pessoal, ele é um valor multivalorado, ou seja, tem 2 registros em uma única linha. Neste caso, é necessário criar uma nova tabela, um pouquinho mais complicado, mas nada que a prática te faça entender, certo? Agora, criando uma nova tabela, veja que cada linha possui um único registro. Então, tanto o telefone como o funcionário agora está na primeira forma normal. Porém, veja aqui, pessoal, Pedro Silva, telefone esse e esse. Agora, como o telefone está separado, eu não sei de quem que é os telefones. Então, para isso é necessário criar uma referência, a chave estrangeira. Olha lá, agora, antes não tinha, agora tem uma referência. De quem que é esse telefone? É o funcionário número 1. Quem que é o funcionário número 1? Pedro Silva. Esse telefone, funcionário 1, Pedro Silva. Este é o funcionário 2, Maria, e assim por diante. Ressaltando aqui, uma coisa muito importante, que a chave estrangeira sempre tem que referenciar uma chave primária, tá? Que é o identificador oficial do sistema, especificamente de uma tabela, tá? Agora está tudo certo, todos estão na primeira forma normal, eu tenho a tabela do funcionário e a tabela do telefone. E aqui eu já consigo inserir quantos telefones for necessário, né? E fica mais organizado, porque cada linha representa um único telefone, certo? Porém, pessoal, falta um detalhezinho aqui que eu ensinei lá na aula passada, que toda tabela tem que ter um identificador oficial do sistema, a primary key. Então, a gente acrescenta aqui a primary key. Então, essa tabela eu tenho aqui a chave primária, que é o identificador dessa tabela, a chave estrangeira, indicando de quem que é o telefone, e o número do telefone, certo? Então, essa tabela aqui, que não estava na primeira forma normal, agora virou 2, e as 2 estão na primeira forma normal, tá? E agora, como que a gente representa isso em um diagrama de entidade de relacionamento? Bom, pessoal, ele estava assim, no modelo conceitual, tá? Onde a entidade é representada pelo retângulo e os atributos pelo elipse, certo? Agora virou 2. Na modelagem representativa, a gente vai usar um retângulo grandão, onde eu tenho o nome da tabela e os atributos separados por um traço. Beleza? Então, eu tenho aqui a tabela funcionário, a tabela telefone, certo? E o telefone, ele tem um relacionamento com o funcionário, indicando quem que é o telefone. Para isso, a gente coloca um traço aqui, indicando que as 2 estão associadas. Beleza? 2 pontos que eu quero que vocês prestem atenção. A primeira, na modelagem conceitual, a gente não leva em conta a tecnologia. Então, uma entidade pode ser que represente parte da entidade, parte de uma tabela inteira, ou mais que uma tabela. Neste caso, um funcionário virou 2 tabelas. Agora, uma entidade, no modelo representativa, cada uma tem que representar exatamente uma única tabela. Por quê? Porque a gente já está moldando de uma forma que é viável tecnicamente, certo? O segundo ponto que eu quero que vocês prestem atenção. No modelo conceitual, você quer entender o negócio. Então,
você pode usar acento ou caracteres especiais. É até recomendável que você use para que o usuário comum não ache estranho. Agora, já no modelo representativo, isso aqui, talvez, dependendo da ferramenta que você utilize, ele já gera o script de implementação. Então, é recomendável que você não use acentos ou caracteres especiais. Por quê, pessoal? Porque há vários fornecedores de caracteres. E para esses caracteres normais, todos utilizam o mesmo código. Agora, quando você usa acento ou caractere especial, cada fornecedor possui um código diferente. Então, de repente, você usa caractere especial aqui, só que está usando o fornecedor X. Aí você gera o script, leva lá na empresa. Na empresa, dependendo do programa que você estiver utilizando, ele usa um outro fornecedor. Aí ele pode gerar um código diferente. Certo? Então é isso, pessoal. Fizemos a normalização da primeira forma normal da entidade funcionário. E deixo aqui como desafio para vocês realizarem a normalização da primeira forma normal da venda, compra e caixa. E chegamos no final da nossa aula. Como vocês puderam ver, a primeira forma normal possui basicamente duas situações. O atributo composto, no qual é necessário criar novos atributos, e o multivalorado, onde é necessário criar novas tabelas. Um pouquinho mais difícil, mas nada que a prática faça você entender. Caso tiver dúvidas, críticas ou sugestões, deixem aqui no comentário. Um grande abraço a todos.